Bem, são 21 horas com 15 minutos. Você está com a Tupã e o debate das eleições 2020 que estão sendo levadas nas plataformas da Tupã, nos 97.1 do FM, no portal tupã.am.br, tupã.fm.br, no aplicativo da Tupã, na live da Tupã. Lembrando que as postagens, os comentários que estão sendo feitos em nossa live são de responsabilidade total da pessoa que o está postando. Por isso, a pessoa que, porventura, infringir alguma legislação ou alguma ofensa estará respondendo, inclusive judicialmente, por isso. E a intenção nossa era de que não houvesse esse espaço, mas como no início do debate ficou aberto essa questão, não é justo agora a gente parar, né? Vamos deixar assim, salientando então, lembrando a você que está postando, a gente agradece pela sua companhia, mas que você acompanhe, tenha o cuidado, né, de não infringir a legislação eleitoral, uma vez que ela pode penalizá-lo fortemente. Bom, nós voltamos então ao debate com o patrocínio de Agropan, Cooperativa Agrícola Tupã Sertã Limitada, um exemplo de que a união faz a força. Agropan, uma força local com reconhecimento nacional. Dinos, são 3 lojas em Tupã Sertã para melhor atender você. Venha fazer as suas compras no Dinos, o seu supermercado. Riedel Máquinas Agrícolas, compra positiva Riedel Máquinas. A cada R$600 em peças e serviços, a Riedel doará 1 quilo de alimento para a PAI de Tupã Sertã. Faça a compra de peças e serviços das máquinas Star e participe da compra positiva. Bom, nós estamos então agora com o terceiro bloco. Vamos ao terceiro bloco e nesse bloco os candidatos também terão 1 minuto e meio para a pergunta e 3 minutos para a resposta. A ordem de quem pergunta e de quem será perguntado é determinada por sorteio específico que faremos agora. A réplica e a tréplica têm o tempo de 1 minuto e meio. Eu vou pegar aqui então, nós temos o nome dos 3 candidatos. Vou pegar um dos nomes aqui, peguei um cupom. Vamos ver então quem que vai. O azul é quem pergunta. O candidato que pergunta é o Cristiano. Então, o Cristiano é que vai fazer a pergunta. E agora nós vamos sortear a quem o candidato Cristiano irá questionar. Vou pegar um nome aqui. Vamos ver então quem é o candidato que será questionado. Gustavo Lírio Pato. Portanto, o Cristiano vai direcionar a sua pergunta para o Gustavo Lírio. Para a pergunta, o Cristiano dispõe de 1 minuto e meio. Candidato, por favor, fique à vontade. Tudo bem, eu quero dirigir então essa pergunta tratando ao candidato Gustavo Lírio, que na verdade é a segunda via do governo, né? Eu tenho o Gustavo Terra como a primeira via da candidatura de governo e o Gustavo Lírio, né, como a segunda via do governo. Os dois pertencem ao governo, os dois são responsáveis por estes 8 anos de governo, né? Não adianta apenas querer levar os louros do governo e na hora H, agora no debate, se apresentar como alternativa. Então, a minha pergunta é sobre a responsabilidade dele sobre o governo, porque, afinal de contas, esse discurso de que não teve espaço poderia ter sido refletido 4 anos atrás. Quando ele podia ser vice de novo, ele foi vice de novo. Agora, dessa vez, como a lei não permite, aí ele não foi mais vice e teve que achar uma candidatura para se colocar no cenário eleitoral. Então, a minha pergunta é porque tem muita retórica, muito discurso, muita demagogia, mas até agora eu não vi uma proposta clara para a geração de emprego e renda. Eu quero saber de que forma. Dizer que vou gerar emprego e renda é uma coisa. Agora eu quero saber de que forma você pretende gerar emprego e renda, tendo olhado que você é responsável pelo atual estado de coisas que nós temos na nossa cidade hoje. Bem, aí nós tivemos o tempo de 1 minuto e meio para a pergunta, agora para a resposta. O candidato questionado, que é o Gustavo Lírio, tem 3 minutos. O candidato, por favor, fique à vontade. Olha, candidato Cristiano Aquino, sua colocação, né? Quero dizer ao senhor, o senhor foi vice-prefeito, né? Foi, né? 2 vezes. Assumiu secretarias, foi interventor, comunidade do Tupã Sertã, Hospital de Caridade Brasil na Terra, renunciou ao mandato, foi embora para Porto Alegre, levou família, teu irmão, que está até lá hoje na Assembleia Legislativa, o outro amigo lá em Brasília, que está hoje fazendo campanha aqui para ele, política. Tirou a saúde que nós tínhamos em Santa Maria, Faxinal do Soturno, Oftalmo ali, Tupã Sertã. Vocês se lembram? Você lembra disso? O Cristiano Aquino levou para Cruz Alta. O partido dele era do PT, lá do 13, lá em Cruz Alta, conchavo político. Sofremos. Andei nesse tempo de 8 anos de vice-prefeito e o candidato, correndo, pegando assinatura em todos os prefeitos da volta para tentar voltar para Santa Maria. O senhor
fez um estelionato eleitoral em Tupanciretã há 4 anos atrás. O senhor advogado, conhecimento de lei, se candidatou a prefeito sabendo que a chapa era caçada, fez o povo de bobo ir para as urnas. Eu, vice-prefeito, não tive oportunidade, não tive secretaria, mas estive aqui com a minha comunidade, trabalhando dia a dia. Enquanto o senhor estava em Porto Alegre, eu estava aqui, naquela chuva de pedra, naquela seca, eu na Defesa Civil, cobrindo as casas com lona, cobrindo, comendo barro, cobrindo com telha, no molhado, e o senhor estava lá. Falar em geração de emprego e renda é uma das bandeiras nossas, é a nossa luta, e nós vamos trabalhar. Nós vamos trabalhar, nós vamos estar aqui, não vamos renunciar a mandato, nós temos uma coligação com 5 partidos, que o senhor não conseguiu nem unir o seu partido, o senhor só tem 6 candidatos do PT, os do PDT, a maioria estão com nós, candidato. Apresenta para o Tupanciretã, está aqui, eu tenho a lista, está comigo aqui. E o senhor quer ser candidato a prefeito? O senhor não tem condições de chegar no governador, o senhor não tem condições de chegar no presidente da República. O senhor se lembra que o senhor dizia, há anos atrás, que tinha que unir as estrelas? O senhor se lembra, né? Então, Tupanciretã, nós não podemos ter radicalismo. Nós temos que trabalhar para Tupanciretã, trabalhar para o nosso município. E nós, com a nossa coligação, com o doutor Gilberto, com o Rogênio, com o Mário, com o Evaldo, com o Marcelo, com o Tupanciretã, nós viremos brigar incansavelmente, candidato, com a geração de emprego e renda, com os nossos deputados, com o nosso governador, com o nosso presidente, a qual o senhor não tem abertura nenhuma e não tem condições de trazer recurso para Tupanciretã. O senhor só fala, demagogia é fácil. Vim aqui falar e querer dizer, mas Tupanciretã conhece todos os candidatos, Tupanciretã conhece quem é quem, Tupanciretã sabe a vida e sabe que cada um faz. Nós conhecemos e nós vamos trabalhar assim, não só por geração de emprego e renda, na área da saúde, na área da habitação, na área urbana, nos bairros, nas estradas, e vamos gerar muito emprego e renda com recurso, trazendo empresas para Tupanciretã. E nós tivemos assim a resposta que foi feita pelo Gustavo Lírio, quem questionou foi o Cristiano Aquino, ele tem direito, se quiser, a réplica, o senhor gostaria? Sim. Perfeito, o senhor vai ter então 1 minuto e meio para utilizar-se desse debate, nesse momento aqui, para trazer a sua resposta. Né? Deixa eu só zerar aqui, porque o de 1 minuto e meio ainda está com o resto adiante. Agora sim, por favor, fique à vontade. Fica nítido e revelador o despreparo do candidato que não consegue falar de geração de emprego e renda, porque ele não sabe como fazer isso. Na verdade, ele vem aqui para fazer um discurso de um meio termo, porque ele não pode se assumir como governo, não pode ser oposição, ele não tem discurso e não tem prática. E me falar de governo do Estado, o senhor se lembra bem, o senhor trocou de partido quantas vezes? O senhor era do PPL naquela época, um partido de ultra-esquerda, mais esquerda que o PT, tinha cargo no governo do Estado e ainda vem agora falar de participação em governo. Eu fui votado, meu caro candidato, fiz 5.000 votos aqui na cidade, a comunidade me conhece, quase me elegi deputado estadual, a comunidade queria ter um representante naquela oportunidade, muito fiz pela comunidade, tenho trazido recursos para Tupanciretã, independentemente de estar no governo, mas afora tudo isso, porque eu acho que não são esses temas que a comunidade quer discutir. Eu vim aqui para discutir geração de emprego e renda, lhe perguntei sobre geração de emprego e renda, e é uma questão mais fácil do que a que o Gustavo Terra fez. Essa era mais fácil, o senhor podia ter respondido essa, né? Mas não se preparou porque não tem projeto político. Fizeram uma coligação, uma sopa de letrinhas, simplesmente para tentar ganhar cargo na prefeitura, para depois distribuir e lotear a prefeitura de Tupanciretã. Eu tenho um projeto político muito claro, de radical mesmo, de construir a partir das necessidades da população. E é isso que nós vamos fazer. Nós não temos compromisso com o partido para estar loteando cargo na prefeitura. Secretário meu, se não der resultado, vai para a rua. Diferente de vocês que já lotearam 3 prefeituras e não sei como é que vão cumprir as promessas. Bem, nós tivemos aí então o tempo de réplica. O senhor gostaria da tréplica? Por favor, o senhor tem 1 minuto e meio, por favor, fique à vontade. Isso aí, candidato. Ó. Aí mostra. O senhor, quando foi vice-prefeito, quando teve espaço do governo, Tupanciretã e a comunidade sabe quem ele acompanhava, o que fizeram na prefeitura. Sabe que situação deixaram a prefeitura, do seu partido, Partido dos Trabalhadores, o 13 que governou o país, que quebrou o país, que defende corrupto, nós não. Meu partido tem corrupto e nós não defendemos. Eu quero ver do meu partido corrupto preso na cadeia, sem defender. E nós queremos debater Tupanciretã, o senhor quer dizer como gerar emprego e renda? Com os nossos deputados, com a nossa coligação, trazendo dinheiro, investindo naquela área industrial, buscando empresa fora de Tupanciretã, tendo peso político no governo do Estado, no governo federal, coisa que o senhor não tem. O senhor não tem hoje, só tem o Pimenta, eu acho, para lhe ajudar, mas para trazer algum recurso. Fora isso, o senhor não tem nada, não tem estrutura nenhuma para gerar emprego e renda em Tupanciretã. Só conversa fiada, dizer primeiro emprego, que está dizendo
aí na rádio, primeiro emprego, esse projeto já existe, é um projeto do governo federal, do primeiro emprego para o jovem, já existe, candidato, é um projeto do governo federal, esse é o seu projeto de geração de emprego. Nós temos sim, e vamos trazer empresas para Tupã Sertã para gerar emprego e renda para a nossa comunidade que precisa, tanto trabalhando em geração de emprego como nos bairros na área de saúde, coisa que o senhor fez outras coisas na área de saúde, como eu já lhe disse aqui. Tá, candidato? Essa é a nossa proposta. Vamos gerar emprego, sim. Muito emprego e renda, que é o que precisa do Tupã Sertã para o nosso desenvolvimento. Não é só de conversa que o senhor vem colocando aí. Bem, nós tivemos assim a primeira pergunta, que foi realizada pelo candidato Cristiano Aquino, direcionada a Gustavo Lírio, que a respondeu então, e depois teve o direito da réplica e da tréplica sendo utilizado também. Vamos ao segundo sorteio. Nós temos ainda 2 candidatos aqui que poderão questionar. Vou pegar um dos cupons aqui para ver quem vai fazer a segunda pergunta. Pelo sorteio, Gustavo Terra é quem faz a segunda pergunta, né? E nós vamos ver agora a quem que ele vai direcionar essa pergunta, né? E aqui pelo sorteio vai para o candidato Cristiano. Portanto, Gustavo Terra faz a sua pergunta em 1 minuto e meio e o Cristiano terá 3 minutos para responder. Candidato Gustavo, por favor, fique à vontade. Estamos sem o áudio do Gustavo. Eu vou parar o cronômetro. Uma né, e que inviabilizou a questão, a atividade aqui da Câmara de Vereadores. Agora a gente retoma, então. Me parece que todas as plataformas estão retornando. Estamos com a live também, ok? E depois dessa interrupção, a gente pede desculpas aí aos ouvintes, à audiência e aos candidatos, né? Temos que testar o microfone. Por favor, testar o microfone do candidato Gustavo. Teste som. Alô? Ok, tá aberto. O sem fio está funcionando, Viviane. Ok. Ok, certo, perfeito. Bem, agora sim, então eu vou resetar aqui o cronômetro e passamos então à pergunta que o candidato Gustavo Terra vai direcionar ao candidato Cristiano. Candidato, o senhor tem 1 minuto e meio, por favor, fique à vontade. Muito bem, candidato Cristiano. Gostaria de uma pergunta rápida, né? O senhor foi secretário da Saúde e o senhor foi interventor do Hospital Brasil na Terra. Gostaria que o senhor fizesse um diagnóstico, por gentileza, de como era o hospital e a nossa Secretaria de Saúde naquela época e como o senhor vê hoje o nosso hospital e a nossa Secretaria de Saúde. Bem, o senhor utilizou... Está concluída a questão? Ok, então vou parar aqui o cronômetro, resetar ele e abrir o cronômetro de 3 minutos, que estabelece o direito de 3 minutos para o questionado responder. Candidato Cristiano, por favor, fique à vontade. Me dá a oportunidade de falar um pouco mais sobre o tema da saúde, e eu sempre fui secretário. Aliás, acho que a prefeita Iracema, o ex-prefeito Luiz Adolfo, sempre enxergaram em mim a competência suficiente para mim ser secretário. E também nunca fui daqueles que fiquei acomodado no cargo de vice-prefeito, digamos, só querendo um emprego.
Eu sempre desempenhei uma função, e em determinados momentos até 2 funções, porque era secretário da Saúde e fui interventor do hospital num dos períodos mais críticos daquela casa hospitalar. E aceitei o desafio justamente porque nós estávamos na iminência naquela oportunidade de ter o fechamento daquela casa hospitalar. E assumi essa tarefa me delegada pelo prefeito, no sentido de ajustar a questão do hospital, no sentido de garantir o seu funcionamento. Abrimos um amplo diálogo com os funcionários, que aliás hoje é uma reclamação que existe na casa hospitalar. Tínhamos um diálogo, uma parceria, principalmente também relacionada com o sindicato, no sentido da reposição salarial, no sentido da valorização do funcionário do Hospital de Caridade Brasília na Terra, porque eles são aqueles que estão lá na ponta todo dia, e principalmente nesse ano, num ano de pandemia. Imagine o sacrifício, o esforço que desempenham todos esses funcionários. Então nós tínhamos um carinho muito especial de manter salário em dia, de garantir que eles pudessem ter, inclusive, reposições salariais. Tínhamos um amplo diálogo, não havia perseguição dentro do hospital, não havia monitoramento dentro do hospital, inclusive com indicações meramente políticas. Então nós tivemos muita clareza naquele momento para garantir o funcionamento do hospital. E na Secretaria da Saúde, da mesma forma, tínhamos um atendimento humanizado, e naquela oportunidade sempre se pensava o seguinte: antes de você pensar no custo financeiro, no resultado prático da economia do município, nós pensávamos na vida das pessoas. Hoje nós temos um estoque de exames, de consultas. Neste ano tudo virou desculpa à pandemia. Me parece que as pessoas passaram a não ter mais outras doenças. Nós temos pessoas com problemas cardíacos, problemas oncológicos, de câncer, e hoje a municipalidade não atende sob a égide da desculpa da pandemia. É óbvio que nós compreendemos que precisam ter cuidados maiores, mas nós não podemos ser inconsequentes também, porque as pessoas precisam ter o atendimento na hora que precisam. Então nós queremos retomar esse processo de humanização na saúde, de justamente atender aqueles que mais precisam. Como eu dizia na minha fala inicial, ninguém procura o setor da saúde, ninguém vai cair dentro do hospital, ninguém vai numa farmácia básica do município buscar um medicamento se realmente não precisa. Então nós não teremos nenhuma cautela de investir aquilo que for necessário, independentemente se o índice econômico garante tal percentual na saúde. Nós queremos atender para que a população possa ser plenamente realizada no seu intento, no seu anseio, porque saúde, a gente não pode economizar em saúde. Quem economiza em saúde, gasta na vida das pessoas. Tivemos assim a resposta por parte de Cristiano Aquino. O questionador, Gustavo Terra, tem direito à réplica. O senhor gostaria? O senhor dispõe então de 1 minuto e meio, que pode ser utilizado a partir de agora. Por favor, fique à vontade. Muito bem, candidato Cristiano. A minha pergunta foi no sentido de que se o senhor, assim como a comunidade de Tupanciretã hoje, reconhece que o hospital, tanto o hospital quanto a Secretaria de Saúde, apresentam melhores condições do que naquela época, independente das condições que eram daquela época, né? Dizer que o senhor citou que não há atendimentos oncológicos, né, dessas especialidades, e esclarecer que a culpa disso não é da municipalidade, a culpa é que os profissionais dessas especialidades não estão vindo a Tupã atendê-las em função, sim, da pandemia. Dizer que a fila hoje de exames do município é 0. Então, a Secretaria de Saúde hoje, ela é exemplo, ela é referência, inclusive com premiação, né? O controle, o status do município de Tupanciretã hoje na região 9 é o melhor índice epidemiológico em referente ao Covid e à pandemia. Então, apenas no sentido de saber que o senhor também reconhecia essa diferença de realidade, mas agradecido pela sua resposta. Essa foi a réplica que o Gustavo Terra usou do seu direito. O senhor gostaria da réplica, candidato Cristiano? Então o senhor também dispõe de 1 minuto e meio a partir de agora, por favor. A primeira questão que eu quero colocar é que nós teremos um secretário da Saúde aqui de Tupanciretã. Nós entendemos que temos pessoas qualificadas, habilitadas para serem secretários. Nós não temos compromisso com indicação de quem quer que seja para segurar secretário. O seu fulano indicou, o seu Beltrano indicou. Inclusive, eu tenho dito nos programas de rádio, tanto eu, meu candidato a vice-prefeito, que nós não temos compromisso com erro. Ninguém segura secretário. O secretário tem que estar lá para dar resultado para a comunidade, não para o partido político que indicou ou para o seu fulano que ajuda na campanha. Não. Conosco, o secretário de saúde, além de ser do município, vai ser uma pessoa da área,
competente e que vai humanizar esse atendimento. A Secretaria da Saúde, além de disponibilizar o medicamento, ou a consulta, ou o exame, ela precisa ter um atendimento humanizado. As pessoas vão na Secretaria da Saúde e muitas vezes, digamos, o tratamento se dá como se as pessoas estivessem buscando uma mercadoria. E nós não vamos tratar a saúde pública como mercadoria. Saúde pública é um direito do cidadão e as pessoas vão lá no momento mais fragilizado da sua vida ou no momento de dor, de problema de saúde próprio ou de seu familiar. E é dessa forma que nós queremos encarar a questão da Secretaria de Saúde. Óbvio que com responsabilidade orçamentária, com cuidado nas finanças públicas, mas acima de tudo garantindo que saúde não é gasto público. Saúde é investimento na vida das pessoas e isso nós vamos fazer a partir de janeiro de 2021. Tivemos assim a conclusão então da segunda pergunta deste bloco em que está sendo feito o sorteio para o questionador e o questionado. Como agora nós só temos um, né? Obviamente que só resta a fazer a pergunta o candidato Gustavo Lírio, né? O Pato, que vai fazer a sua pergunta para o único candidato que não foi questionado ainda neste momento, que é o Gustavo Terra, né? Então, esta é a ordem da pergunta. Gustavo Lírio, o senhor tem 1 minuto e meio para fazer a questão ao candidato Gustavo Terra. Por favor, fique à vontade. Candidato Gustavo Terra. Tá bem. Candidato Gustavo Terra. Tupanciretã clama por melhorias, por melhores condições de estradas. Sabemos que temos mais de 2.000 quilômetros de estradas de chão. De suma importância para o agronegócio, para a agricultura familiar, transportadores escolares, precisamos cuidar também dessa nossa gente do interior. Só que é preciso vontade para poder fazer essa mudança, porque uma grande parcela de nossa economia vem da agricultura. O que o senhor apresenta efetivamente para melhorias das estradas municipais de Tupanciretã? Bem, feita a pergunta, ainda sobrou um pouco de tempo, mas já está concluída a pergunta. Nós passamos então ao cronômetro de 3 minutos para que Gustavo Terra responda a esse questionamento. Por favor, fique à vontade. Muito bem, candidato Gustavo Lírio, uma pergunta equilibrada, né, coerente. Realmente, Tupanciretã apresenta mais de 2.000 quilômetros de estrada de interior, mais precisamente 2.125 quilômetros, né? E realmente muitas das nossas divisas são oriundas dos produtores rurais, independente do seu porte, tamanho, mas tendo vocação de produtor rural, o que eu diria que supera inclusive os 850 milhões no ano passado em geração de commodities no interior do município. Isso obviamente precisa ser escoado e com certeza comigo será uma das prioridades, como já falei no primeiro bloco, né? E tenho, talvez mais do que os demais candidatos, tenho um excepcional relacionamento com o meio rural, com os produtores rurais, tenho, além das pedreiras existentes, legalizadas, tenho contato com todos os produtores rurais e oferta não apenas de material, que alguns ainda precisam ser regularizados, oferta de produto, de material para colocarmos na estrada, como também do maquinário desses produtores, que vários já me colocaram à disposição, caminhões, lâminas, aumentando, potencializando a estrutura de prestação de serviço da nossa prefeitura. Então, as nossas obras se caracterizarão por obras concretas, obras mais permanentes, bueiros, investindo em drenagem, em estrutura, em escoamento, em aterros, né, de estradas, e eu, mais do que os aqui presentes, conheço os pontos nevrálgicos, os pontos restritivos, limitantes, tanto em dia de sol quanto em dia de chuva, porque muito já transportei a minha produção do interior do município até a cidade. Com certeza conheço intimamente as dificuldades das nossas estradas e investirei em obras mais duráveis, tirando a areia
de cima das nossas estradas e colocando um material mais compactado, né, com rolo, gerando inclusive economia aos cofres públicos, porque dispensará essa constante motonivelação das nossas estradas. Feita a resposta no tempo de 3 minutos, o senhor gostaria da réplica? Por favor, então, o senhor disporá de 1 minuto e meio, que pode ser utilizado a partir de agora. Nós também, além do recurso próprio do município, né, como eu já coloquei, nossa coligação aí tem 10 deputados aí, e nós queremos trabalhar intensamente com eles na captação de recursos, de emendas parlamentares, de projetos, aí não só para o Parque de Máquinas, mas para várias áreas do município. E nessa área nós também trabalhar firme, fazer informatização do nosso Parque de Máquinas lá, né, valorizar os funcionários municipais, ter um secretário de obras de conhecimento da área de gestão, que realmente conheça e entenda as estradas. Nós queremos qualificar o setor público, fazer uma gestão, não colocar funcionários, CCs por colocar, não, que entendam realmente da área. Também, na parte de colocação de bueiros, né, de empedramento das estradas, é fazer 10 quilômetros, 5 quilômetros, mas fazer bem feito. Esse é o nosso objetivo, o maquinário mesmo, né, fazer aquisição de novos maquinários aí para dar condições aos nossos funcionários, fazer um trabalho para nossas estradas. Parceria com os nossos agricultores, que também são parceiros do município, né, na questão de estradas. Então, nós queremos fazer essa parceria, fazer um trabalho diferenciado também na Secretaria de Obras para quem precisa das estradas do nosso município. Essa foi a réplica durante 1 minuto e meio. O senhor gostaria da tréplica? Por favor, então, fique à vontade. O senhor dispõe de 1 minuto e meio para o utilizado. Fique à vontade. Eu vi o nobre candidato falando que possui 10 deputados, né? E por uma feliz coincidência, nós possuímos 11 deputados entre a nossa coligação. Coincidência porque o nosso número é 11, né? Então, feita essa pequena observação, dizer que outro ponto fundamental para a Secretaria de Obras e para que o serviço saia bem feito é a valorização e o prestígio dos nossos recursos humanos. Os nossos funcionários da Secretaria de Obras, eles têm que ser, sim, cada vez mais valorizados, mais qualificados e incentivados na preservação e manutenção da nossa estrutura, do nosso maquinário, né? Com esse reconhecimento e com essa parceria entre o funcionário público e a gestão do município, a nossa administração, eu tenho certeza que nós teremos uma maior produtividade, um maior rendimento na prestação de serviço da nossa prefeitura. Bem, concluída a tréplica, sobrou 20 segundos, mas está concluída. Nós temos assim concluído também este que é o terceiro bloco, em que foi feita sorteio para quem questionava e quem respondia. O Cristiano Aquino, por sorteio, questionou o Gustavo Lírio, o Gustavo Terra, o Cristiano Aquino, e o Gustavo Lírio, o Gustavo Terra. Assim, todos foram questionados neste terceiro bloco. Eu vou ao intervalo comercial. A gente retorna para o quarto e último bloco, quando os candidatos terão foi feito um novo sorteio ali no início do programa, antes lá, já estabelecendo uma ordem de fala, e eles terão 5 minutos para fazerem a sua participação, concluírem a sua participação neste bloco de forma livre, né, nesse debate, perdão, de forma livre, que a Rádio Tupã está promovendo, nas plataformas da Tupã, nos 97.1 do FM, no portal tupã.fm.br, tupã.am.br, também no nosso aplicativo, na nossa live, né? E o patrocínio de Agropan, Cooperativa Agrícola Tupã Estreita Limitada, um exemplo de que a união faz a força. Riedel Máquinas Agrícolas, compra positiva Riedel Máquinas. A cada R$600 em peças e serviços, a Riedel Máquinas doará 1 quilo de alimento para a Pai de Tupã Ciretã. Dinos Supermercados, são 3 lojas em Tupã Ciretã para melhor atender você. Venha fazer as suas compras no Dinos, o seu supermercado. Um rápido intervalo, lembrando que na live o áudio fica mudo, fica uma tela de intervalo, né? Na programação das demais plataformas da Tupã, nós temos o intervalo com os comerciais e já voltamos.